Olá, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está no ar, o assunto é Jesus. E no programa de hoje falaremos das responsabilidades espirituais que unem as famílias, especialmente que unem as gerações veteranas às novas gerações, as crianças que estão chegando e que mesmo no ventre materno já estão amplamente comprometidas com as suas mães, com os seus pais, com os seus avós, seja qual for o formato que a família tenha aqui na Terra. Do ponto de vista espiritual, não é a quantidade de integrantes, não é o tipo de integrantes que vai fazer o sucesso da família. O que faz uma família forte, uma família segura, é o amor que se manifesta nesse compromisso espiritual, na seriedade com que cuidamos uns dos outros, da forma como Jesus nos ensinou. Com respeito, com constância, com diálogo, com boa vontade, enfrentando todos os dias do caminho, inclusive os dias mais difíceis, que fazem parte da vida de todo mundo. Então hoje nós vamos refletir sobre essa responsabilidade espiritual da família na preservação da vida. Quando a gente estuda, por exemplo, o tema do aborto provocado do ponto de vista espiritual, a gente descobre que ele é causador de imensos sofrimentos para as mães, para os pais e para os bebês que passaram por esse processo traumático. Mas é muito comum que na nossa sociedade a gente responsabilize exclusivamente uma pessoa ou duas pessoas, né? E geralmente as mães, né? Por essa providência. E nem sempre a gente percebe que a família tem responsabilidade com aquele bebê. E como nós atuamos em família, pode ser definitivo. Se nós estamos agindo com acolhimento, com bondade, com compreensão, isso pode ser definitivo para que a vida dessa criança aqui na Terra seja preservada, para que a mãe tenha o seu direito à maternidade preservado, também o pai, e essas responsabilidades espirituais em qualquer configuração familiar se cumpram da melhor forma possível, com a quantidade de integrantes e o formato que a família tiver. Porque o que é imprescindível é esse amor e esse compromisso espiritual. Quando a nossa família se mobiliza de verdade para proteger os espíritos que Deus nos confiou, então a felicidade será o nosso caminho e, por que não, o nosso destino. Vou te apresentar os convidados dessa edição. Hoje nós recebemos a cristã do Novo Mandamento de Jesus, orientadora da Pré-Juventude Legionária da Boa Vontade de Deus. Iraci Guerra, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse planejamento espiritual que fizemos antes mesmo de reencarnar, de maneira lúcida, e lembrar o quanto a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vem nos ajudando com serenidade a retomar esse compromisso assumido com Jesus e lembrar que as providências divinas não falham e sempre estarão lado a lado com cada um que se integra a ela, para cumprir seu compromisso aqui na Terra. É isso mesmo. E eu estou te apresentando, mas o pessoal já te conhece. A Iraci Guerra, apresentadora do programa Ave Maria, um canto de amor à Mãe Universal da Humanidade, aqui da Boa Vontade TV. E conosco via internet, falando com a gente lá do norte do Paraná, o irmão Pedro Rafael. Irmão Pedro, se o senhor não estiver em Maringá hoje, depois o senhor me corrige, por favor. O irmão Pedro Rafael é pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e responde pela atuação da religião divina no sul do nosso país. Seja bem-vindo ao programa de hoje. A gente agradece essa oportunidade. Eu estou aqui em Porto Alegre, uma cidade incrível. A gente é muito bem recebido, muito bem acolhido, e a gente está aqui para falar de um assunto muito importante para a nossa família, importante para a nossa sociedade, que é o acolhimento que a gente faz com as crianças, com esses espíritos abençoados pelo Divino Mestre, confiados por Jesus a todas as famílias. É verdade. É uma proteção profunda, imensa e que a gente precisa aprender a reconhecer e a honrar com as nossas escolhas aqui na Terra. Então nós vamos iniciar o nosso estudo com esse brado que o irmão Paiva nos traz com a força do seu coração. Um brado de decisão no Cristo de Deus. Por isso, é a nossa decisão no futuro, a nossa afirmação pela esperança que desce dos céus. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos.
Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem nós vamos renovar agora com o Santo Evangelho de Jesus, e ao seu coração dedicamos a força desta passagem tão linda que está no Santo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, versículos de 18 a 25, Instruções de um anjo a José, que vamos estudar em Espírito e Verdade à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado foi feito segundo o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus, isto é, o Salvador, porque Ele próprio redimirá o seu povo dos pecados. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu até o dia em que deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E essa passagem impressionante que revela a constante atenção dos céus na nossa vida, nos traz da antiguidade uma informação que tem sido confirmada continuamente, irmão Pedro, pelo mundo espiritual superior, a respeito de como nós somos preparados para o reencontro com os nossos filhos aqui na Terra. Não apenas no caso de Jesus, Maria e José. Eles foram também consultados, ouvidos, inclusive lá no mundo espiritual, lembrados em sonho, como é o caso de José. Mas não faltam relatos espirituais que confirmam que isso continua acontecendo conosco. Nem todo mundo se lembra, mas inclusive muitas pessoas se recordam. Eu sonhei, parece que tem uma criança chegando aí, né? Eu tive essa experiência espiritual, confirmações de toda sorte acontecem, para nos ajudar a compreender que a chegada de uma criança no nosso lar não é um acaso do destino, mas algo que acontece obedecendo a critérios espirituais muito apurados, que respeitam o nosso livre-arbítrio e confiam na nossa sabedoria na condução das nossas escolhas aqui na Terra. Com certeza, até a gente compartilha com todos a experiência que a gente tem num batizado, por exemplo. E onde a gente vai conversar com os pais, por que eles chegaram à conclusão de colocar aquele nome naquela criança? E eles falam, contam uma história, né? Sempre tem uma história envolvendo isso. E a gente vai perceber que o que aconteceu aqui com este casal, com Maria e José, a união deles e tudo o que aconteceu ali,
até o nome da criança foi destinado do mundo espiritual, a gente vai perceber que isso se dá na nossa família, que isso se dá nas famílias que assumem esse compromisso com Jesus. Então a história do Divino Mestre e nosso Senhor e Salvador é a mesma história de cada criança que chega nesse mundo. Essa mulher, Maria, foi bem-aventurada e assim são todas as mulheres que recebem em seu ventre sagrado, porque ali tem um Filho de Deus que está vindo à Terra. É o compromisso de cada pai que, assim como José fez, assumiu o seu papel, foi lá, cumprindo uma destinação espiritual. Então a gente está falando das famílias que se reúnem, que se unem em torno daquele ser que está chegando aqui na Terra. É verdade. E esse reencontro, ele é muito poderoso. Achei interessante, irmão Pedro Rafael, falar do batismo, né? Porque nós, como pregadores da religião divina, temos a alegria de celebrar em nome dela muitas cerimônias, né? Então, por exemplo, tem a cerimônia do casamento, tem as cerimônias de fortalecimento espiritual das diversas faixas etárias, mas a cerimônia de batismo, ela é tão evidente nela que há um reencontro de almas. Quando a gente está ali orando por aquela criança, por aquele espírito, acontece uma manifestação tão evidente, né, dessa participação dos céus, que caem, né, essas ilusões do acaso. Mas foi por acaso que a gente se reencontrou. Não existe, é impossível, porque aquela emoção é muito poderosa. E ela nos lembra, Iraci, que as dificuldades, elas são sempre transitórias, como foram no caso dessa família. Porque certamente foi muito confuso para José num primeiro momento, quando ele fica sabendo da gravidez de Maria. Foi certamente muito desafiador para ela, né, porque ainda hoje as mulheres, enfim, sofrem uma série de discriminações e julgamentos, né, quando o tema envolve a sexualidade e a gestação. Então a gente imagina como é que foi difícil, né, ela não estava casada ainda, mas tudo isso ficou tão menor, né, quando ficou evidente o que estava acontecendo do ponto de vista espiritual. E hoje o que restou foi essa vida extraordinária do Cristo. A gente não sabe mais das fofocas, das coisas que as pessoas falaram a respeito deles. Tudo isso morreu. Como todas essas dificuldades que a gente enfrenta, às vezes em família, inclusive no contexto da gestação, isso também vai morrer. Mas o amor que nos reúne espiritualmente, isso é para sempre. Vai ficar aquilo que exatamente importa. Uma nova vida que vem à Terra, com uma oportunidade grandiosa de evolução espiritual, porque é isso que os pais são, instrumentos de Deus para que um espírito possa evoluir. E é claro, você receber um ser na sua casa, uma visita, dá sempre aquele susto, né? Você quer receber bem a pessoa, quer que a pessoa se sinta acolhida. Então, nós, família, as famílias precisam entender isso, que o momento onde chega uma criança na casa, ainda que não tenha sido planejada materialmente, com todos os cuidados, os métodos contraceptivos seguros, que protegem a mulher, que protegem a criança, mas essa gravidez não acontece ao acaso. Existe um planejamento divino para que aquilo aconteça. Esse casal, essa família assumiu esse compromisso no mundo espiritual para que esse espírito possa evoluir. E não devemos temer realmente, porque acontecerá o amparo. Se estivermos integrados, assim como José e Maria estavam integrados, eles foram realmente abençoados e protegidos. Porque às vezes o amparo chega e a gente está tão distraído com os problemas, com as desilusões, com as contas, né? Com o dia a dia, e não prestamos atenção. Então, não basta só o amparo chegar, é importante também que a gente esteja atento para perceber que é daquela maneira que Jesus está se manifestando para ajudar a gente nas providências materiais também, naturalmente, tudo acontece. E esse amparo espiritual que nos protege para que esse reencontro se cumpra da forma mais feliz possível e todo o aprendizado que ele pode trazer seja cumprido na nossa vida com a força, a serenidade e a paz que Deus destina a todos os seus filhos. Mesmo quando as dificuldades estão acontecendo, Deus está preparando a nossa felicidade e a nossa paz. Quando a gente estuda o comportamento das pessoas que cogitam um aborto provocado, né, especialmente as mães, a gente descobre uma grande solidão. A gente descobre uma preocupação muito grande com a possibilidade de sobreviver. Né? Como é que eu vou lidar com tantas cargas, né, mentais? Às vezes básico, né? Isso, financeiras. A fralda. Como é que eu vou comprar uma madeira, as roupas? Da vida.
E aí, quando a gente descobre o poder, por exemplo, da rede de apoio, e como isso funciona, né? Funciona desde a antiguidade, gente. Não é uma tecnologia assim tão inovadora. Mas quando a gente descobre isso, né, a gente descobre que é possível proteger o direito à maternidade, o direito à paternidade, os deveres que estão atrelados a esse direito divino e o direito à vida das crianças. Só que se as tempestades do caminho forem mais poderosas, então a gente pode colocar em risco a vida de alguém que é absolutamente vulnerável, porque durante a gestação a criança depende integralmente da escolha dos adultos que têm responsabilidade, não só material, mas espiritual sobre ela. Isso é muito sério. Então aqui no artigo Aplacar a Tempestade, que o irmão Paiva traz para o nosso coração no seu blog, paivaneto.com, nós encontramos um recado para o coração de quem está vivendo essa tempestade, né? E agora, como é que a gente vai fazer? Como é que vai cuidar do bebê? Como é que vai ficar a nossa vida? No subtítulo Enfrentar e Vencer as Tormentas, ele escreve: o que tem sido a vida humana para muitos, a não ser o atravessar de procelas que devemos vencer, não fugindo delas? Vejamos o exemplo na própria náutica. Durante uma tempestade com vagalhões, o comandante embica a proa do navio na direção das vagas. Se ele, surpreendido pela tormenta, não pôde fugir dela. Não vira para o lado, não dá às vagas os seus costados, senão o barco corre o grave risco de adernar e até submergir. Assim, cada um de nós tem de ser. Enfrentar as intempéries do cotidiano com o potente navio que o celeste navegador nos oferece, que é o nosso corpo, conduzido pelo Espírito, mesmo quando nos sentimos enfermos. Encarar a tempestade e vencê-la, derrubadas as ilusões da vida. Porque aí é possível sonhar com um mundo melhor. Iludirmos-nos é que não podemos. E no instante em que o temporal estiver mais forte, a ponto de pensarmos que sossobraremos, ou, o que é pior, acharmos que o competente comandante está distraído, descansando, tenhamos a certeza de que o divino timoneiro não dorme. Jesus sempre se encontra vigilante, pronto a orientar a sua tripulação, indicando-lhe novas viagens pelo planeta inteiro, esperando que mostre a sua capacidade e perseverança. Por que temeis, homens de pequena fé? Assimilemos o quanto antes essa reprimenda justa de nosso Senhor e Mestre, pois de qualquer forma, na hora certa, Ele vai erguer-se, repreender os ventos e o mar e far-se-á paz nos corações. Tudo neste mundo pode ficar fora do controle dos homens, mas nada escapa ao comando de Deus. Por isso, quanto mais perto dele, mais longe dos problemas. Que aula, irmão Pedro Rafael! Que aula de serenidade e confiança na providência divina. Como é incrível, né? A gente ter um direcionamento assim como esse. O que acontece? Até eu conversava numa oportunidade com uma jovem que havia engravidado e o namorado a abandonou. E ela estava com muitas dúvidas no coração e procurou a religião divina porque não sabia como ia contar para a família, como que ia ser. E a gente pode se colocar no lugar dela e imaginar o que estava passando na cabeça dessa jovem. E a gente vê aqui o irmão Paiva Neto falar para nossa confiança no Mestre, ela se ampliar, ela aumentar, porque Jesus não vai nos abandonar, Ele vai estar conosco. A gente falava aqui da rede de apoio, então a religião divina a orientou que era para que ela trouxesse a boa notícia para a família, para que todos pudessem compartilhar junto com ela daquela missão que ali naquele momento tinha sido abandonada pelo pai. E a gente fala aqui da responsabilidade dos pais, não é só a responsabilidade da mãe. E isso é muito importante que haja um debate, que a gente converse sobre esse assunto. E muito mais que isso, que haja uma rede de apoio para esses jovens, que haja um contato. Então a religião divina também interviu nisso e conversou com os pais, conversou com a família. E hoje a netinha, nasceu uma menina linda, a netinha é a alegria dos avós, é a bênção para o lar, é a companheira da mãe, é a bênção maior para toda aquela família, para toda aquela comunidade. Por quê? Porque alguém teve coragem de pedir ajuda, de buscar o Divino Mestre Jesus
e de enfrentar, como diz aqui o irmão Paiva, colocou lá o barco na direção certa, para o caminho do Divino Mestre, do acolhimento a esse espírito que estava reencarnando. Isso, porque há muitas formas de fugir, porque é mais fácil, né, é mais evidente, né, o compromisso abandonado no caso desse pai. Né? E oremos para que ele se reencontre e acorde para suas responsabilidades espirituais, né? E tente, né, daqui para frente agir de uma forma diferente. Mas às vezes a gente foge de outra forma. Às vezes a gente foge quando adota uma postura moralista, condenatória, né? Começa a julgar essa mãe, esse pai, né? Porque assim, atacar de longe, gente, não é difícil não, é fácil, né? Porque para os julgamentos e condenações não faltam argumentos, né? Tanto que Jesus, vendo a nossa tendência, foi o tempo todo na contramão disso. Misericórdia quero, não holocausto. Então, como isso é sério? Porque muitas vezes é esse julgamento, é o medo de ser apedrejado em praça pública, é o medo de ser condenado moralmente que faz as pessoas se esconderem. Só que neste caso, isso pode custar a vida de alguém. Custar a vida daquele bebê, custar todo o bem que aquele espírito faria a todas as pessoas que a gente nem sabe quantas são, não só da sua família, do seu núcleo familiar direto. Então isso é gravíssimo. E assim, tudo que a gente puder fazer do ponto de vista da educação da sexualidade deve ser feito. Você falava no bloco anterior, ter acesso aos métodos contraceptivos, conhecer a própria sexualidade, aprender a preservar o seu espírito, o seu sentimento, seu coração, né? Porque o sexo é algo espiritualmente muito sério. Mas quando a gestação já se estabeleceu, quando a gravidez já é uma realidade, a gente não vai ficar discutindo, não é a hora para discutir o método contraceptivo, porque a concepção já aconteceu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes cheios de boas intenções, mas com pouca boa vontade, a gente se aplica não na ética cristã, que foi o que Jesus nos ensinou, que é o respeito, que é o apoio, que é a bondade, mas nos moralismos, vai julgar a vida sexual alheia, vai julgar isso, aquilo, aquilo outro. E assim, isso não é cristão, né? Isso não é o que Jesus fez. Podendo fazer, ele sim, um espírito perfeito, totalmente diferente de nós que somos pecadores, né? Enfim, mas fale, Iraci. Estou aqui pensando o seguinte, que situação uma mulher deve estar passando, ou uma jovem, como o irmão Pedro Rafael falou, para cogitar essa ideia do aborto? Além das consequências espirituais que a gente sabe, para a criança que foi impedida de reencarnar, as mulheres também sofrem com consequências psicológicas, emocionais, após cometerem esse aborto. Físicas também, porque o nosso organismo se prepara para aquela gestação e, de repente, aquilo é interrompido. Então, uma série... Então, imagine a gente tomar conhecimento que uma mulher está sofrendo, está com muitas dúvidas, muitas preocupações em relação à continuidade daquela gestação, ao suporte que vai oferecer à criança, a todo apoio psicológico, e a gente vai julgar, a gente vai apontar o dedo. A gente não sabe a luta que aquela pessoa está enfrentando. O irmão Paiva aqui, ele é maravilhoso, como sempre, né? Sempre é um bálsamo para a nossa alma. A gente não pode colocar essa mulher num precipício e empurrá-la. E ele fala aqui, o que tem sido a vida humana para muitos, a não ser o atravessar de procelas que devemos vencer, não fugindo delas. É uma pergunta. Então, assim, se essa mulher está enfrentando uma dor, qual é o nosso papel enquanto colega de trabalho, vizinho, amigo da comunidade, da academia? É se aproximar e perguntar, tudo bem, está precisando de alguma coisa? Como a gente pode te ajudar? E se mobilizar para que essa mulher se sinta apoiada. O meu irmão mais novo, o Antônio Guerra, a esposa dele hoje, estão casados há quase 20 anos, ela ficou grávida com 15 anos. Numa comunidade, isso é praticamente muito comum, devido ao risco social, à desigualdade, né, social. E aí, com 15 anos, ele apareceu lá e falou assim, pai, a minha namorada está grávida. E a gente olhava assim para aquela jovem, né, pensando como essa menina vai educar essa criança, né? Mas oferecemos todo o suporte necessário, os amigos também, para que aquela gestação continuasse. Hoje a gente vê a Milena da Silva Guerra, uma jovem legionária, atuante da boa vontade de Deus, muito engajada com as ações da religião divina. E eu penso, meu Deus, se meus pais estivessem vigilantes e cogitassem isso na vida da minha cunhada, a gente não estaria hoje tendo o privilégio de conviver com a Milena, uma jovem totalmente comprometida, que ajudou a mãe, inclusive, depois a criar a outra irmã, o outro irmão, e hoje, como uma jovem com 19 anos, ajuda de todas as formas que pode na religião divina, na legião da boa vontade, de maneira voluntária. E eu vejo
Que espírito grandioso. Então, assim, se interrompe uma gestação, a gente pode estar nesse momento com muitas mães, né, acompanhando, a gente ia perder o privilégio de viver ao lado da Milena. Assim como Maria Santíssima foi tão corajosa, não sabia como seria, mas ela confiou integralmente em Jesus. E os recursos chegaram e não faltou nada para Maria e mais, não faltou nada para a humanidade, porque quando Jesus entregou Maria Santíssima para cuidar da humanidade, João, a Maria Santíssima ali aos pés da cruz, no momento de muita dor que ela estava enfrentando, nunca faltou nada para a gente. E nem faltará. Porque ela assumiu toda a humanidade em nome de Jesus. E nós estamos aqui. Continua nos socorrendo. Socorrendo outros, graças a Maria Santíssima. Então é isso que as mães possibilitam, que os filhos ajudem a salvar outras mães. Perfeito. E isso se aplica, né, nos casos tão sensíveis, né, numa gestação tão precoce quanto essa, né? E aí a gente estava falando sobre isso. Claro que tem que ter educação sexual, claro que a gente precisa se antecipar, claro que isso é um direito, né, e precisa ser assegurado. Mas quando a gestação já se estabeleceu, então a nossa postura vai ser uma postura de apedrejamento, de condenação, ou uma postura de fato cristã, de acolhimento e bondade, né? Isso se aplica também a casais que estão juntos há bastante tempo, né? Uma pesquisa recente apontava que a maior parte das mulheres que cogitavam abortar eram mulheres casadas, com pelo menos 2 filhos. Então, mulheres que conhecem a dinâmica da maternidade na nossa sociedade e conhecem a solidão, né, de acumularem sozinhas as tarefas profissionais, domésticas, de educação, né? Então, isso é tão sério porque isso mostra para nós que providências definitivas em defesa da vida são as providências de reeducação da família. Se todo mundo compartilhasse as tarefas domésticas, se toda a sociedade, né, olhasse para as mulheres com mais respeito, a gente conseguiria com muito mais facilidade proteger a vida das crianças em gestação. E nós podemos fazer isso. Não é difícil, é cada adulto assumindo a sua responsabilidade dentro do lar, o seu dever como pai, como mãe, como avô, como avó. Hoje nós estamos aprendendo sobre a responsabilidade espiritual, a responsabilidade da família em preservar a vida e compreendendo que existem muitos fatores que são sociais, que são financeiros, que podem ser, portanto, resolvidos, né? E que muitas vezes são tratados como pontos definitivos, né, que inviabilizam a vida de alguém, né? Então, a gestação sendo interrompida de forma provocada, de forma intencional, porque a dificuldade material parece grande demais, né? Então, nós estamos hoje refletindo sobre a nossa capacidade de enfrentar qualquer dificuldade material e a responsabilidade da família em dar essa segurança à criança. Só que a criança não nasceu ainda, então essa segurança precisa ser transmitida aos seus genitores, né? Especialmente às mães, porque a nossa sociedade ainda é uma sociedade bastante negligente no cuidado com as mulheres de forma geral e com as mães de forma muito específica, né? Isso não significa, gente, em nenhum momento condenar as mães, as mulheres que passaram por essa trágica experiência. Só elas sabem o quanto isso lhes roubou de vida, de saúde, de tranquilidade de alma, da chance do convívio com seus filhos aqui na Terra. Tem nada nesse mundo que é capaz de reparar isso. Então isso não seria, primeiro, justo, porque nenhum de nós tem condições de julgar ninguém, né? Somente Deus. Olha, o Cristo, que é essa alma perfeita, veio ao mundo e deixou claro: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O que nós precisamos fazer é o que Jesus fez, ter misericórdia, inclusive orar pelas mães que passaram por essa experiência terrível, né, do aborto, especialmente aqui a gente está se referindo hoje ao aborto provocado, porque o sofrimento é muito grande, né, dessa ausência espiritual, dessa ausência emocional. Que Deus as conforte e as redirecione, as aproxime do coração dos seus filhos. A gente aprende, por exemplo, na religião divina, da importância de orar por esses filhos que não vivem na matéria, mas vivem no mundo espiritual. Dizer a eles, né? Olha, naquele tempo eu não tinha esse conhecimento. Eu não sabia que você já estava sentindo, que a gente já se conhecia, que havia esse compromisso. Mas eu quero recomeçar, eu quero o seu bem. Eu vou fazer o bem a outras crianças, a quem eu encontrar pelo caminho, em nome do amor e do compromisso que eu tenho com você. Isso é muito efetivo do ponto de vista espiritual, né? E então oramos neste momento por todas essas mães. Oramos também pelas mães que tiveram
essa experiência tão dolorosa, né, do desencarne prematuro dos seus filhos. O aborto espontâneo é ainda, né, um processo bastante invisível na nossa sociedade e muitas vezes a maternidade dessas mulheres não é reconhecida, a paternidade desses homens não é reconhecida, né? Isso é muito grave. Primeiro porque do ponto de vista espiritual são mães e são pais, né? E amam seus filhos e são amados pelos seus filhos, que agradecem a Deus por terem tido mães, pais, família, que aqui na Terra se dispuseram a conviver com eles pelo tempo que eles precisavam viver. E essa é a diferença essencial entre o aborto espontâneo e o aborto provocado. Porque no caso do aborto espontâneo, que não se deu pela ação, pela decisão dos genitores, ele acontece porque se cumpriu o tempo daquela reencarnação. Aquele espírito tinha aquele período para viver, que para a gente parece um período muito curto, curto demais, mas era o que era necessário. Inclusive, irmão Pedro Rafael, existem muitos relatos da gratidão desses espíritos que entendem o tamanho da renúncia dos seus pais, porque os pais tiveram esse reencontro breve, o coração se encheu de esperança, da alegria do reencontro, e aí tiveram que viver essa aparente separação. Então essas crianças que são espíritos livres no mundo espiritual, né, são muito gratos porque entendem o tamanho desse sacrifício e são protetores das suas mães e dos seus pais aqui na Terra. Com certeza, tem muitos pais, muitas mães que lembram desse ente querido, desse filho, com muito carinho, coloca na oração, coloca na prece, se consideram pais e mães. A gente fala aqui de algo que para muitos é invisível e para muitos já é uma realidade. As pessoas já observam isso. E a gente estava aqui debatendo, irmã Paula e todos, a gente estava debatendo que não é uma condenação a quem fez, mas a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sempre oferece para todo mundo o acolhimento e a oportunidade de mudança, de melhoria, de a gente ter na nossa vida a oportunidade de fazer valer a nossa existência de uma forma diferente. Então, toda vez que eu compreendo que agir de uma forma que está contrária à lei divina, eu tenho toda a chance de me arrepender e de mudar aquele meu caminho, aquele meu destino. Então, essa mãe que, infelizmente, esse pai que, infelizmente, caminhou pelo aborto provocado, tem a chance agora, com o perdão do Divino Mestre, com o perdão de Deus, com arrependimento sincero, de ajudar as outras mães, de ajudar as crianças, de ajudar a sociedade, para compor ali uma sociedade que vai receber esses espíritos que estão chegando, reencarnando. A gente tem que falar sobre isso, porque não é um ato de condenação, não é a gente colocar mais culpa sobre as pessoas, mas a gente mostrar que há sim uma oportunidade que a gente pode oferecer como sociedade para que essas pessoas se recuperem, para que essas pessoas progridam e para que essas pessoas ajudem as outras que estão à sua volta. A religião divina, através do irmão Paiva, ensina que a face de Deus é o amor. E quanto mais a gente ama, mais Deus se manifesta em nós. Então é preciso que a religião, que a sociedade abarque ali as pessoas, encontre as pessoas, acolha as pessoas com amor e dê para essas pessoas a oportunidade de mudança e de renovação. Isso, exatamente. Pensar a lei divina a partir da ótica de Jesus é pensar sempre a oportunidade. Sempre a chance do recomeço, né? É por isso que não faz sentido ir assim, adotar, né, o nome do Cristo ou a ideia, né, da vivência dos ensinamentos cristãos a partir do ponto de vista julgador, condenatório, né? Por isso que isso é uma coisa tão grave. O que a gente precisa mesmo é fazer uma sociedade segura para todos. Porque a gente testemunha Jesus vivendo aquilo que Jesus viveu. Isso. Nos ensinou e nos incentivou a viver. Isso. Então não faz sentido a gente viver num mundo tão diverso, com tantas pessoas com seus pontos de vistas, com a sua maneira de enxergar, com o seu conhecimento, né? Cada um no nível de amadurecimento, e a gente vir com palmatória do mundo, querendo dizer como deve ser, que tem que ser assim, tem que ser assado. A gente precisa respeitar o tempo de amadurecimento de cada pessoa, assim como Jesus respeita também o nosso tempo de amadurecimento, e à medida que estamos prontos, Ele vai nos oferecendo aquilo necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência aqui na Terra. A gente pode reparar, a gente está enfrentando uma luta. E a gente fala, Jesus, eu não aguento mais, está muito difícil.
E ele vai testando a gente, vai aproximando pessoas que vão nos ajudar a enxergar sobre uma outra perspectiva, pessoas que vão nos direcionando para um trabalho voluntário, para que aquela dor ela consiga ser dirimida, estendendo as mãos para quem precisa. Aí você vence aquela prova. Aí daqui a pouco lá na frente você nem lembra como era aquela situação, porque você superou, você venceu, seu espírito amadureceu. Você começou a enxergar a vida com esse olhar divino, né? De perdão, de novas possibilidades, de novas oportunidades, mas principalmente com a nossa reeducação espiritual, porque é isso que Jesus faz o tempo todo. Ele nos reeduca o espírito para que a gente consiga enxergar aquilo que a nossa visão humana ainda nos limita, vai reduzindo. A caridade divina é tão grande, é tão misericordiosa, e se a gente reduzir as concepções humanas, a gente fica tão cruel, né? A gente perde tudo. Jesus foi tão maravilhoso com todos, todos que se aproximaram dele. Ele deu uma oportunidade de melhoria. Então, quem somos nós, seres imperfeitos? Estamos aqui, reencarnamos para quê, gente? Para melhorar, na verdade, né? Se não precisássemos seres perfeitos, né, gente? nem tínhamos chegado aqui na Terra. Ficava lá em cima de anjo da guarda. Então, por favor, né? A gente precisa olhar para dentro da gente, primeiro corrigir o que está errado em nós, para que depois a gente possa ajudar o outro que está ao nosso lado. E sempre com esse olhar, né, de caridade, entendendo que diante de Jesus somos todos crianças, estamos todos ainda caminhando, mas Ele quer que a gente esteja próximo dele, porque é segredo, é a garantia do sucesso. Uma palavra fala, quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Então, assim, não criamos barreiras para vivenciar esse amor de Jesus. O que você falava, o que o irmão Pedro falava, por exemplo, sobre não ficar reforçando as culpas. Isso é um ponto muito importante. Jesus, no Evangelho e no Apocalipse, ele não alimenta as nossas culpas. Ele nos convida ao arrependimento, sim, a reconhecer as nossas atitudes que precisam ser melhoradas, né? Então, assumamos as consequências das nossas atitudes, mas abracemos a oportunidade da renovação. E é sobre isso, essa página magnífica que nós encontramos no volume 3º das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Na página 331 desse volume 3º, o irmão Paiva escreve: pela vida contra o aborto. A cruzada Salvemos Vidas da religião do 3º milênio tem a finalidade de lançar às consciências a semente do zelo pela vida espiritual e também em sua forma corpórea, por referir-se a valiosíssimo dom divino a serviço da evolução dos espíritos. Assim sendo, mesmo que o direito humano admita sua prática em alguns países, na visão fraterna da religião divina, o aborto é uma atitude contrária às leis celestes promotoras da vida. Sua prática determina, pelo mecanismo automático de causa e efeito, sérias provações de ordem espiritual e material aos seus autores e cúmplices. Afinal, trata-se de uma indescritível violência contra bebês indefesos, cujos espíritos muitas vezes perdem oportunidades singulares de reconstrução do próprio destino, que a boa vontade do Pai Celestial lhes concedera ao permitir o seu renascimento na terra. Enquanto o novo mandamento do Cristo, amai-vos como eu vos amei, não for a tônica do comportamento dos povos terrestres, a união das duas humanidades, espiritual e material, não estará completamente selada e continuaremos todos suscetíveis aos riscos e danos causados pelas ações que irmãos e irmãs afligem a si mesmos. Dizia Zarur no seu poema do Ecumenismo Total que não seremos felizes enquanto houver neste mundo um infeliz. E os infelizes são milhões por esse mundo de Deus. E continua o irmão Paiva. Por isso, tão indispensável se faz outra cruzada da religião divina, a de reeducação geral. Negar a orientação aos irmãos que se debatem na ignorância desses espirituais, magnos assuntos. O irmão Paiva aqui usa a expressão do saudoso irmão Osiris Zarur, um dos seus versos no poema do Imortalista, né? Ele continua. Então, negar essa oportunidade, né, de iluminação pelo conhecimento espiritual constitui também grave delito. Daí atuarmos pelo esclarecimento e conforto das massas, com a mensagem libertadora da quarta revelação,
a de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então a gente encontra aqui, irmão Pedro, não um discurso de condenação, mas um discurso de esclarecimento, de conforto, que permite o nosso amadurecimento espiritual, que nos leva a compreender a nossa própria vida para além dessa circunstância. Eu achei até engraçado quando a Iraci deu um exemplo falando sobre a passagem do tempo, né? Porque tem certas coisas que há 5, 10 anos nos afligiam de uma forma, a gente achava que aquilo era o fim do mundo. E hoje a gente tem até dificuldade de entender, nossa, por que aquilo era tão importante mesmo? Por que eu consumi tanta energia e tempo da minha vida pensando naquilo? E a gente sabe que naquele momento era muito grave, porque a gente não sabia como resolver. Então, quando a gente olha para a vida do ponto de vista da eternidade, porque é isso que Jesus está mostrando para a gente, a vida de vocês é eterna. Isso daqui é um episódio. Episódios passam, situações mudam. Então, isso traz um outro significado para a gente enfrentar, inclusive as possíveis dificuldades, né, que possam envolver uma gestação, a compreensão da família, enfrentar isso com uma outra perspectiva, né? Com certeza. Olha, o irmão Paiva faz aqui uma proposta para a gente, falando assim, que a garantia da vida, ela também vai se dar quando a religião divina fala sobre a cruzada de reeducação geral. Então é preciso uma reeducação na nossa sociedade, na nossa comunidade, para que as coisas possam ser diferentes. Sabe aquele momento que a criança já nascida sujou a fralda e o pai fala assim, vai com a sua mãe? Sabe aquele momento que esse pai também negligencia a pensão alimentícia no caso de uma separação? Sabe aquele outro que a responsabilidade total daquelas questões é sobre a mulher, é sobre aquela criança, é sobre a mãe? Então, quando a sociedade oprime, quando as pessoas oprimem as mulheres no caso, ou as pessoas que não têm as oportunidades de conhecimento ou de apoio, aí a gente entra num processo muito grave, onde pessoas optam por essa decisão do aborto provocado e depois são criticadas por essa mesma sociedade onde não houve uma educação, onde não houve um apoio, onde não houve uma fraternidade, uma conversa, uma educação sexual, uma educação moral. Então, o momento que o irmão Paiva faz essa proposta aqui é uma proposta muito importante, que a gente tem que debater na sociedade. É preciso uma reeducação nossa, como ser humano e espírito eterno, e uma reeducação para que a gente possa passar isso para os jovens. Não uma visão moralista, mas uma visão crística. O cristianismo do Cristo em marcha. É Jesus acolhendo as pessoas, é Jesus fazendo e manifestando através da nossa palavra, através do nosso exemplo, através do nosso comportamento. É como Jesus tratou as pessoas, como Jesus conversou. É dessa mesma forma que nós devemos agir. Isso. E aí a gente vai entender que não é sacrifício nenhum, né? Que na verdade, quando a gente reorganiza as nossas funções, as nossas responsabilidades, quando a gente rediscute os papéis e percebe que eles estão muitas vezes só transmitindo os preconceitos, as crueldades, né, históricas, mas não estão refletindo a vontade do Cristo, né? Então a gente descobre que é possível proteger as crianças, é possível proteger as mulheres, é possível proteger os homens, é possível proteger a todos, cada um assumindo a sua responsabilidade espiritual. Porque às vezes assim, a gente pode ficar com uma ideia de que responsabilidade espiritual é uma coisa assim, pro pós-morte. Mas eu gostei do exemplo que o irmão Pedro Rafael trouxe, porque trocar a fralda do próprio filho é responsabilidade espiritual, pagar pensão é responsabilidade espiritual, agir com dignidade com uma mulher no retorno da licença maternidade, né, é responsabilidade espiritual. Foi isso que Jesus fez, ele mostrou que a responsabilidade espiritual é para viver enquanto a gente está na matéria, né? E aqui o irmão Paiva fala dessa oportunidade de renascimento, né, que o aborto pode levar a criança, né? Se ele for cometido, a criança não tem essa oportunidade de renascer na Terra. E pensando sobre o que é renascer, né? Nós também perdemos uma oportunidade de renascer quando desperdiçamos a possibilidade de cuidar de uma criança, de estender as mãos para uma mãe, para uma família que está em sofrimento. Então a gente precisa o tempo todo estar pensando sobre o nosso papel na sociedade. É muito importante, é necessário, né? Todos os códigos de direitos do ser humano fala lá de oferecer alimentação, oferecer educação, oferecer saúde, oferecer lazer,
mas a criança também precisa de espiritualidade, né? Então, as famílias precisam compreender isso, porque elas estarão formando cidadãos para o mundo. Por isso, essa defesa da cidadania ecumênica, né, que a religião divina tanto fala, para que essas pessoas estejam comprometidas com o crescimento de toda a sociedade, não apenas focadas no seu próprio desenvolvimento, mas tenham essa compaixão e esse comprometimento que todos se desenvolvam. Então, quando a gente traz uma criança na Terra, a gente também assume esse compromisso com Jesus, dele dessa criança dar continuidade a tudo aquilo que Jesus veio trazer aqui para todos nós. Vivemos felizes, né? Iguais. E chegamos ao final dessa edição e nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.